Talvez a gente podia começar falando um pouco disso, né? Como é que era que diabo que era o trabalhismo, o que é socialismo moreno, né? Quais que são as bases aí teóricas ou doutrinárias? Bom, a tradição trabalhista, ela não é uma tradição marxista, ela nunca foi, né? Ela nunca foi uma tradição marxista. Os elementos principais do trabalhismo são certo vínculo do líder de massas com suas massas, né? Um certo vínculo imaginário ali de representação não partidária, não mediada, uma relação não mediada do líder com o seu eleitorado, com as suas massas políticas, né? Então, esse é um elemento forte do trabalhismo, esse personalismo latino-americano. Um outro elemento forte, um outro elemento forte é a doutrina social da igreja, são os parâmetros da doutrina social da igreja. Então, o trabalhismo ele teve, inclusive, teóricos muito importantes na montagem da sua doutrina política e econômica, como Alberto Pasqualini, por exemplo. Depois vai ter o Santiago Dantas. E você tem o componente nacionalista anti-imperialista, que vem principalmente da Carta Testamento de Vargas, da vida toda de Vargas, dos governos sobre de Vargas, mas a Carta Testamento de Vargas, o suicídio de Vargas, aquele evento traumático, aquele evento importante ali na República, é o evento que vai marcar a concepção trabalhista do Brizola, né? Então o Brizola, ele não era um marxista, ele defendia, na verdade, o desenvolvimento da capacidade de produção nacional, de um certo capitalismo, entre aspas, nacional, com conciliação de classes, e dando ênfase à distribuição dos frutos do desenvolvimento para as classes trabalhadoras, né? Então, ele era uma espécie de socialismo democrático, capitalismo solidário, com forte conteúdo anti-imperialista. Forte conteúdo anti-imperialista. Então, é nesse terreno que ele se movia. Tanto ele não era marxista, que se eu não estou muito enganado, depois vocês me corrigem, eu acho que o Brizola, inclusive, ele não aceitou o apoio do Partido Comunista quando ele fez a campanha lá para governador do Rio Grande do Sul. Ele não aceitou, ele disse que queria o apoio, né? E tem a famosa frase dele ali no final dos anos 50, início dos anos 60, que é nem Washington nem Moscou, né? Que é o posicionamento dele na Guerra Fria. A gente não tem nada a ver com os comunistas, com a União Soviética, e a gente também não tem nada a ver com o imperialismo americano, a gente não quer uma coisa nem outra, a gente está focado no Brasil. Então, a conformação político-ideológica do Brizola seguia certas linhas do trabalhismo. Ele tinha uma configuração político-ideológica marcada pelo trabalhismo, e dentro do trabalhismo ele era um trabalhista mais fortemente anti-imperialista, né? E mais fortemente, pelo menos nos anos 60, revolucionário. Porque o Brizola, é necessário que se diga, a gente pode dissecar isso depois, ele defendia realmente a transformação do Brasil através de, se necessário, por mudanças não institucionais, passando por cima do Congresso, né? Se o Congresso não fizesse as reformas de base, vamos passar por cima delas, né? Então, ele tinha esse conteúdo revolucionário também, mas era uma revolução nacionalista. O André, inclusive, houve um debate, né, nos anos 60 sobre concepções de trabalhismo, e se costumava dizer que havia o trabalhismo dele e o do Santiago Dantas, né? Que eu acho que o do Santiago Dantas era um pouco mais institucional, né? Sobre esse debate, o André disse quase tudo que eu gostaria de dizer, né? E o falou melhor, mas é interessante acrescentar que essa concepção de propriedade defendida pelo Brizola lembra muito aquela doutrina, né, que surgiu na Inglaterra, defendida pelo escritor Chesterton e o francês Hilaire Belloc, que é o distributismo, né? Talvez porque lembra um pouco do distributismo, talvez porque tenha como base a doutrina social cristã. O Brizola defendia uma
Ele defendia a propriedade privada. Tem uma frase dele muito famosa, além dessa que o André acabou de citar, que é nem Moscou, nem Washington. Então, a frase é a seguinte, ele dizia que a propriedade é tão boa que a queremos para todos. Né? Então, essa doutrina, o distributismo, sustenta empresas familiares e locais. Olha só, isso está muito... Quando pensamos ali no Rio Grande do Sul, a terra dele, né? O pequeno camponês, isso faz muito sentido, né? E o Brizola queria que isso se expandisse pelo país. Essa doutrina, assim como o trabalhismo, defende a descentralização da propriedade e dos meios de produção. Então, isso não tem nada de marxista, né? É possível dizer que é uma forma de socialismo? Não acredito que sim. Vários socialistas utópicos preconizavam arranjos semelhantes, né? E, assim, não sei se estou me estendendo, tem também aquela questão. E Cuba, né? Sua aproximação com Cuba não o tornava um socialista? Isso é uma grande bobagem, porque isso se insere nessa visão anti-imperialista do Brizola, né? Ele defendia aquela ampla frente, né, anti-imperialista, não significa adesão às ideias marxistas de Fidel Castro. O próprio caráter socialista da Revolução Cubana foi decretado em 1962, se não me falha a memória, né, e aquele adesismo, né, à União Soviética, aos países do leste, né? E só a título de curiosidade, não sei se contribui para o debate, né? Pouca gente sabe que e o Uriel sabe disso. Eu acho que eu já vi o Uriel escrevendo sobre isso, sobre a relação entre Fidel Castro e Francisco Franco, que era conservador. Sim. Essa relação não foi caracterizada pela esperada hostilidade entre eles, né? E eu lembro que isso foi documentado por um fotógrafo chamado César Lucas, que em 1959 Che Guevara passeou livremente em Madrid, sob o regime franquista. Assistiu uma corrida de touros. Foi recebido. Né? Exato, e ainda... ou seja, ele não estava clandestinamente na Espanha franquista. Fidel, quando da morte de Franco, né, Fidel decretou 3 dias de luto. Ou seja, Mao Tse-tung, que morreu pouco depois, não teve uma distinção tão similar a que Franco tinha recebido da parte de Fidel Castro, né? Então, e aí? Isso torna Franco um comunista? Então, assim, o debate é muito raso, né? Enfim, não sei se essa digressão contribui para esse debate aqui sobre se Brizola é ou não marxista, né? Olha, eu queria... manda bala. É só aproveitando aí que o Alito falou da recepção que o Franco deu, né? O Jânio Quadros, que se elegeu presidente por um partido de direita no Brasil e com um discurso moralista, ele condecorou o Che Guevara, né? Como herói da pátria. Com a Gran Cruz da Cruzeiro do Sul, né? Em 61. Com escândalo e tal. E o Jânio Quadros, obviamente, não era um comunista.